Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, dos versos 21 a 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, dos versos 21 a 23. Nós temos aqui um texto já no final do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus havia começado as suas instruções no início do capítulo 5, iniciando pelas bem-aventuranças, e depois o Senhor Jesus ele vem mostrando como deve ser o viver do cristão, como que o cristão realmente ele deve viver, mostrando a todo o tempo, ao longo de todos os capítulos 5 a 7, de que o cristão ele deve ter a sua confiança no Senhor Jesus Cristo e não a depender da sua própria lei. A partir do versos 13 do capítulo 7, então o Senhor Jesus ele começa a mostrar que existem dois caminhos, duas portas. Ele vai falar que existem falsos profetas, ele vai também dizer que existem árvores com frutos bons, com frutos maus, e que então essas árvores são conhecidas pelos seus frutos. Então o que nós temos aqui, aonde nós meditaremos nesta noite, é aquilo que é o final da exposição do Sermão do Monte, é o final de toda essa estrutura que o Senhor Jesus Cristo, ele começa no capítulo 5. Então aqui no final do capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a afunilar o seu discurso. Ele começa a mostrar de modo mais evidente e de modo muito mais claro dois tipos de cristãos, dois tipos de ouvintes, dois tipos de sementes. E é sobre isso que nós veremos nesta noite. Vamos fazer a leitura então do texto, Mateus capítulo 7, versos de 1 a 23. Ouçamos com atenção, com reverência, a leitura da palavra do Senhor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, curve a tua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua palavra neste tempo, neste momento. Que o Senhor nos instrua por meio dela. Que o Senhor nos oriente por meio da Tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor possa conduzir os nossos passos, o nosso caminho. Que o Senhor possa nos instruir por meio da Tua verdade. Senhor, não há bondade em nós, não há mérito em nós, não há mérito em mim, Senhor. Ó Deus, conduza-nos no entendimento da Tua palavra, que o Senhor possa operar em nosso coração, para que sejamos a cada dia mais e mais moldados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nos dias de hoje, irmãos, nós temos visto uma profunda banalização do Evangelho. Pessoas vivendo como se o cristianismo fosse apenas uma filosofia de vida, ou apenas um atalho para alcançar o bem desejado.
É difundido em nossos dias um cristianismo, se é que nós podemos usar este termo, que não exige transformação de vida, não requer dos seus ouvintes um novo nascimento, quando muitas vezes também vemos um cristianismo carregado de ideias místicas, carregado de profundos achismos, de profundas invencionices humanas. Pessoas a todo tempo enganando e sendo enganados. São seduzidos por uma falsa religiosidade. São conduzidos à perdição. São seduzidos pelos seus próprios comichões. Nessa noite, meus irmãos, como já dito, eu gostaria de falar sobre 2 tipos de pessoas. E esses 2 tipos, eles aparecem ao longo de todo esse discurso do Sermão do Monte. Onde Jesus ele vai mostrar que existe 2 sementes. Existem 2 tipos de pessoas. Existem aqueles que realmente ouvem a palavra do Senhor e as pratica, isso ele vai falar dos versos 24 ao 27, e aqueles que ouvem as verdades do Senhor Jesus Cristo, porém não os pratica, as ignora. E esses 2 grupos, na verdade, aparecem ao longo de toda a Escritura, irmãos. Eles aparecem também na figura da semente da mulher, semente da serpente. Depois nós os conhecemos como Caim e Abel. Nós vemos isso espalhado por todas as Escrituras. Ismael, Isaque, Jacó e Esaú. E assim, por toda a narrativa bíblica. Mas nós vamos, nesta noite, olhar e chamá-los de falso cristão. E do cristão verdadeiro. Primeiramente, eu vou me deter no falso cristão. Nós vamos ver que, muitas vezes, ele não está tão distante como nós imaginamos. Ele não está em outra denominação. Ele não está em outro momento assentado no banco ou pulando o carnaval. Não frequenta outra igreja, como muitas vezes, levianamente, nós pensamos. Também não é aquele irmão que você está sentindo falta dele no culto desta noite. Não, meu irmão. Esse falso cristão, muitas vezes, ele está assentado aqui nesta noite. E ele está a me ouvir. Eu falarei um pouco com você nesta noite. E em segundo lugar, eu falarei com o cristão verdadeiro. Com você também que está sentado aqui nesta noite. Com você que verdadeiramente ama ao Senhor. Com você que tem o seu coração inflamado pelas verdades eternas do Senhor. Você que deseja Cristo mais do que a sua própria vida. Eu não quero ser insensato nas minhas palavras, irmãos. E nem ofender a ninguém. Mas eu espero que a sua consciência, assim como a minha, ela seja ferida pelas verdades da palavra do Senhor. Antes que o incensário ele fosse aceso no templo e trouxesse todo o aroma agradável, todo o perfume para aquele ambiente, era necessário que o candelabro ele fosse aceso, trazendo luz, trazendo conhecimento, trazendo vida e trazendo à tona aquilo que estava oculto. E é dessa forma que nós caminharemos nesta noite. Antes de acendermos o incensário, nós acenderemos o candeeiro. Nós traremos luz para as verdades eternas do Senhor. Nessa noite nós meditaremos no seguinte tema: a quem você se assemelha? Então, como já dito, nós observaremos o falso cristão. E aí, como eu já mencionei, você pode imaginar que nós vamos falar daqueles que vivem uma vida devassa, uma vida pública de pecados, que frequenta a igreja dominicalmente,
que está aqui todos os domingos, porém nós sabemos que existem pecados públicos da vida dessa pessoa, ou daqueles infelizes, que cresceram dentro da igreja, que estão dentro da igreja por causa de tempo, por causa de nascimento, porém o seu coração ainda assim encontra-se longe de Cristo. Não é deste que nós vamos falar nessa noite. Não é desse tipo de gente que o texto fala, irmãos. O texto ele começa da seguinte maneira, no verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. Aqui, irmãos, o texto ele traz a ideia de profunda devoção por parte desta pessoa que está dizendo Senhor, Senhor. O termo grego aqui reconhece ele como Senhor. É a mesma palavra utilizada também no Antigo Testamento para Yahvé. É uma expressão que denota o reconhecimento por parte daquela pessoa. Ele sabe que ele não está na presença de qualquer um. Ele sabe que ele está na presença de uma autoridade superior. Existe fervor nas suas palavras. Existe uma profunda intensidade em suas palavras. E mesmo assim é dito a esses, você não entrará no reino dos céus. A atenção ainda nos é chamada quando nós olhamos para o verso 22, e no verso 22 repete a mesma expressão, Senhor, Senhor. Existe aqui, irmãos, um senso de profunda urgência neste texto. Jesus, ele está como se estivesse tocando uma sirene. É como se estivéssemos na eminência de uma catástrofe. É como se um furacão estivesse chegando em nosso território. Ventos surram o nosso telhado. Profunda catástrofe está chegando na vida daqueles ouvintes. Mas não há movimento dentro daquela casa. Há só a ruína. É como se houvesse morte dentro daquela casa. Não existe interior. É como se a casa estivesse abandonada. É como se o ouvinte estivesse morto de fato. Ele escuta, mas ele não pode reagir àquelas advertências. E ao considerar pelo estado dessas pessoas, ao estado desta casa, esta hipótese de morte, ou seja, morte no nosso coração. Essa é a triste realidade de muitos crentes nos dias de hoje. Há fervor em suas palavras. As suas expressões soam piedosas. O seu vocabulário é um vocabulário de cristão. Mas o seu coração, o seu coração, este se encontra moribundo, em estado deplorável. Suas afeições não encontram mais prazer em Cristo. As suas afeições já não encontram mais prazer em Deus. Diferente de suas palavras, não há fervor em seus corações. Seus pensamentos, crentes, estão nas preocupações deste mundo. O que eu farei amanhã? O que eu farei após o culto? É muito provável que preocupações, neste momento, estão assolando a sua mente. E pensamentos como se fossem chuvas de meteoros, vêm a todo momento, como se fosse um turbilhão, invadem a sua mente, invadem o seu coração, fazendo com que a sua mente seja levada para longe de Cristo, e sendo colocada em angústias, e sendo colocadas em preocupações, em ansiedades, e nada te conduz para Cristo. O seu prazer é ter uma aparência, é estar e ter uma aparência santa. Mas o Senhor fala em Isaías capítulo 1, no verso 15, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Assim como esses que com fala fervorosa se apresentam diante de Deus, se apresentam diante do Senhor, muitos de nós, irmãos,
temos nos apresentado diante de Cristo com uma falsa religiosidade, com um coração endurecido pelo pecado, visto que este povo se aproxima de mim, e que com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, diz Isaías 29:13. Sim, essas palavras são ditas a nós, aqui nos reunimos aqui dominicalmente, semanalmente, e ouvimos as instruções do Senhor. Porém o nosso coração é endurecido por causa do pecado. Porém o nosso coração é letárgico em responder às verdades eternas do Senhor. Porém o nosso coração encontra muitas vezes mais satisfação nas coisas deste mundo do que nas doçuras de Cristo, do que nos encantos de Cristo. Quantas vezes, meus irmãos, nós paramos para admirar a beleza de Cristo? Quantas vezes nós paramos para contemplar a graça, a misericórdia, a obra perfeita e vicária de Cristo em nossa vida, apesar da nossa vida? Quantas vezes nós paramos e choramos diante do Senhor, pela grandiosidade que é a sua obra salvífica em nossa vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. É contra nós que este texto é dirigido. Não é contra aqueles que vivem de modo ímpio. Não é contra aqueles que vivem de modo como se Cristo jamais tivesse morrido por eles. Mas é contra nós. É contra nós que estas verdades são dirigidas. É contra nós que esta lança está apontada nesta noite. É contra nós, irmãos, que é nos dito essas duras verdades. Nós dizemos com os nossos lábios, porém o nosso coração encontra-se distante do Senhor. E o pior de tudo, o Senhor nos diz o seguinte: ai dos que escondem profundamente o seu propósito, escondem o propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Isaías 29:15. Nós agimos de modo sorrateiro. Nós agimos de modo como se o Senhor não pudesse a contemplar os nossos pecados, como se fôssemos tão sagazes ao ponto de cometer atos pecaminosos, tão bem escondidos, tão bem elaborados, e assim o Senhor não pudesse nos ver. A lanterna, ela continua a iluminar e os escombros continuam a aparecer. Agora, esta lanterna, ela ilumina a pecaminosidade desses falsos seguidores, pois no verso 22, tais homens tentam se justificar diante do Senhor. Olha comigo o texto novamente. Muito naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome nós não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Observe que esses homens, irmãos, ao fato de serem rejeitados, ao fato de serem negados, eles ainda demonstram maior dureza quando esses homens tentam se justificar diante do Senhor. Eles tentam apresentar as suas próprias obras diante de Cristo, como se tais obras tivessem algum mérito, tivessem alguma validade. Através da sua religiosidade, esses homens tentam adquirir acesso, desprezando o sangue de Cristo. Se dizem cristãos, mas as suas ações são ações de demônios. Se dizem cristãos,
mas se comportam como se fossem os piores dentre os homens. Meus irmãos, quanto de nós tentamos nos justificar diante da verdade eterna do Senhor? Quando o nosso pecado ele é confrontado, quantas vezes nós tentamos nos justificar diante do Senhor? Senhor, realmente eu pequei, mas eu pequei por causa disso, disso e daquilo outro. Quantas vezes nós achamos que a nossa justificativa possui algum valor diante de Deus? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós tentamos nos justificar diante de Cristo pelos nossos méritos, pelas nossas ações? Nós dizemos, Senhor, eu estou aqui todos os domingos. Senhor, eu participo da sua ceia mensalmente. Senhor, eu fui batizado. Senhor, eu mudei o meu comportamento. Senhor, eu oro todos os dias. Senhor, eu leio a tua palavra todos os dias. O que é nos dirigido é a seguinte expressão: ó coração rebelde, coração iníquo. O Senhor coloca em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Salmo 73, 17. Eis a rejeição de tais pessoas, que por rejeitarem a Cristo, tais homens também são rejeitados. E ainda mais, irmãos, esses falsos seguidores, como diz no verso 23, praticam o mal. Olha comigo novamente o texto. Então, lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, nós deveríamos tremer diante de um texto desse. E a dureza do nosso coração, ela é demonstrada quando muitas vezes nós olhamos para um texto desse e falamos assim: olha, o irmão fulano de tal precisava ouvir, precisava ler este texto. São duras essas palavras do Senhor Jesus. São penetrantes as palavras do Senhor Jesus. Porque tais palavras expõem a dureza do nosso coração. Esses homens, irmãos, além de toda a perversão já mencionada, esses homens desprezam a lei do Senhor. A expressão aqui, praticam o mal, é uma rejeição, é uma oposição a toda a lei de Deus. É como se o Senhor estivesse falando: vocês que vivem como se não houvessem lei. Vocês que vivem como se a lei não existisse. Vocês se comportam do jeito que vocês querem. Vocês agem do modo que vocês querem. São esses que praticam o mal. Tais pessoas vivem como se tivessem nojo da lei do Senhor. Profunda repulsa. E se explica porque eles tentam promover justiça para si mesmos. E eles não aceitam a justiça provinda de Cristo. Não aceitam o senhorio de Cristo. Eles, pela dureza e pelo desprezo da lei, inventam formas e mais formas de cultuar o Senhor. Tentam promover coisas que têm aparência de sabedoria, mas que no final elas não possuem valor algum. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos nos comportado desta forma? Quantas vezes, meus irmãos, nós temos desprezado a lei do Senhor? Quantas vezes o nosso comportamento ou o nosso coração, ele age em oposição às verdades eternas do Senhor? Como se as verdades eternas do Senhor fosse algo repulsivo. E assim nós criamos meios e mecanismos para promover a nossa própria justiça. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus tenha piedade do nosso coração perverso. Para muitos dos que me ouvem.
o céu o céu é o alvo. A cidade santa é a coisa mais importante. Ter as lágrimas enxugadas, o pranto sendo convertido em alegria, toda a nossa esperança vindo à tona. Para muitos irmãos, ter uma boa família, um bom emprego, uma boa educação é o que importa. Alguns de nós, muitas vezes, nos deslocamos aqui até todos os domingos pelo social, para encontrar pessoas que nós não víamos há uma semana, para termos boas conversas, para termos um bom momento de conversa, de bate-papo. Isso demonstra, irmãos, o quão egoísta nós somos. Isso demonstra o quão perverso e quão duro é o nosso coração, e como o nosso coração ele está apegado aos prazeres deste mundo, e como o nosso coração ele é seduzido pelas coisas deste mundo. E por isso que é tão fácil para muitos viver uma vida tão perversa, uma vida tão depravada, uma vida tão embebida no pecado. Ele rola no pecado, sem peso nenhum em sua consciência. Por isso que para muitos irmãos, o pecado faz parte da rotina. E eu não falo de uma vida pública de pecados, não. Mas é uma degradação interna do nosso coração. O que tem motivado? O que nos motiva diariamente a estarmos aqui? O que realmente alegra o nosso coração? Irmãos, se o nosso coração não estiver em Cristo, se o nosso coração não estiver ancorado e fixado na obra perfeita de Cristo, se nós não adoramos a Cristo por quem Ele é, somos os mais perversos dentre os homens, somos os mais egoístas. Se o seu alvo é somente o céu, se o seu alvo é meramente escapar do fogo do inferno, você é o mais perverso entre todos os homens. Porque você deseja tudo, menos Cristo. Porque você deseja somente a mão dele, mas você despreza a face dele. Você despreza a comunhão com ele. Uma vida unida à vida de Cristo. Se o nosso interesse é meramente naquilo que o Senhor pode nos dar, somos os mais ímpios entre todos. Somos piores do que os demônios. Porque os demônios, a palavra do Senhor ainda nos diz que eles tremem diante do Senhor. E nem isso nós fazemos. Nós ignoramos diante de quem nós estamos. Nós desprezamos a verdade do Senhor. Nós devemos tremer diante das advertências do Senhor. Eu nunca conheci vocês. Esta expressão nos fala o seguinte: eu nunca tive vocês como meus discípulos. Vocês nunca fizeram parte do meu rebanho. Vocês nunca fizeram parte do meu povo. Vocês nunca estiveram debaixo do meu senhorio. Que terrível deve ser ouvir isso da boca do próprio Cristo. Que terrível deve ser ouvir isso da boca do próprio Senhor. Isso deve fazer o nosso coração derreter, irmãos, diante da presença do Senhor. E não mais buscarmos justificativas. E não mais buscarmos justiça própria. Eu nunca os tive como os meus discípulos. Somos rejeitados. Estamos correndo para um precipício, para a morte eterna. Acordemos, crentes. Acordemos dos encantos deste mundo. Despertemos da nossa justiça podre, da nossa justiça vil. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Serás banido por toda a eternidade. Afastem-se de mim,
Quão terrível deve ser ouvir isso da boca do Eterno. Ser repudiado por toda uma eternidade, irmãos. Eu ainda teria muito mais coisas a dizer e a trazer de alerta para nós. Mas a princípio eu quero parar por aqui. E que isso sirva para a nossa meditação, e que isso sirva para a nossa reflexão. Aonde está o nosso coração nesta noite? E agora nós vamos observar de modo bem rápido as características de um cristão verdadeiro. As características daquele que realmente ama o Senhor. Diante do clarão da lâmpada acesa, os nossos olhos são ofuscados pelas verdades do Senhor. Agora nós vamos olhar, irmãos, para o doce perfume que provém de Cristo. Olhemos agora com atenção como devemos nos portar diante do Senhor. Ter o nosso coração inflamado por um fogo ardente, não por um fogo estranho, mas um fogo vindo direto do Senhor. Algo que realmente conduz e que inflama o nosso coração. Em primeiro lugar, irmãos, o verdadeiro cristão, ele entende o seu estado, ele sabe a sua realidade caída, ele sabe quão corruptos são os seus pecados, ele sabe que não há quem faça o bem, não há quem pratica o que é justo, pois todos pecaram, todos desviaram da presença do Senhor, todos juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. A realidade de sua natureza grita todos os dias, como uma fera enjaulada, pronto para matar e cometer as piores de todas as atrocidades. Mas diante do coração do verdadeiro cristão, está o perdão de Cristo. Está a verdadeira alegria do perdão. Está a verdadeira satisfação que vem do Senhor e não dos seus méritos. Independente dos gritos, independente da fera enjaulada em nosso coração, do pecado gritando a todo momento querendo sair, o perdão de Cristo ecoa muito mais alto em nós. E Ele faz calar todo o desespero, toda a angústia. Cristo é aquele que traz paz ao nosso coração, coisa que a tua justiça não pode fazer. Coisa que a tua justiça não pode produzir, mas a verdadeira paz, ela só provém de Cristo, ela só provém do Senhor, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, Ele que cura todas as nossas enfermidades, que da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia, como diz o Salmo 103. Que verdadeira alegria, irmãos, é para o cristão saber que ele não tem do que se orgulhar, a não ser de Jesus Cristo, e este crucificado. E agora ele brada: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, como diz o Salmo 51. Ele sabe que ele foi tirado das mais densas e profundas trevas. Ele sabe que ele caminhava longe de Cristo. Mas agora ele é colocado no caminho da verdade e da vida. A sua alegria é Cristo. Ele é o seu tesouro achado. E agora, este tesouro é guardado em seu coração. O cristão, ele se satisfaz na satisfação oferecida por Cristo, na justiça oferecida por Cristo. O verdadeiro cristão, ele encontra satisfação nos méritos de Cristo e não naquilo que você mesmo pode produzir, irmãos. É esse o grande contraste qual nós vemos neste texto. O ímpio, o cristão falso, aquele que ouve as verdades e não as pratica, ele não tem a sua satisfação na obra de Cristo, ele não encontra descanso nos méritos de Cristo, mas antes ele acha que ele precisa contribuir para aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário.
Pois você acha que os méritos de Cristo, que a obra de Cristo, ela não é suficiente. Então, de certa forma, você precisa contribuir. Então, de certa forma, você precisa fazer tais e tais atos religiosos. Tais e tais atos, para que a justiça de Cristo de fato seja completa. Não, irmãos, o verdadeiro cristão, ele encontra plena satisfação na obra de Cristo. Ele sabe da impiedade, da impureza do seu coração. Ele sabe da iniquidade do seu pecado. Ele sabe que o seu pecado grita todos os dias diante dele. Mas ele sabe que é em Cristo Jesus que ele verdadeiramente terá paz. A paz, irmãos, que nós tanto buscamos, a satisfação que tanto almejamos, ela está em Cristo. Por isso não faz sentido você desejar o céu. Por isso não faz sentido você desejar ter lágrimas enxugadas, se você não deseja a Cristo. Se você não deseja a face do seu Senhor. Se Cristo não lhe é doce. Meus irmãos, se nós não desejamos Cristo nesta terra, o que faremos na eternidade diante dele? Se Cristo não nos é desejável hoje, irmãos, por que desejamos ir para o céu? Se Cristo não é o nosso alimento diário, a nossa satisfação diária, qual o objetivo de ir para o céu, a habitação dele? Se Cristo não é a tua satisfação, irmãos, o céu não satisfará o vazio do teu coração. O céu não satisfará o desespero do teu coração. Em segundo lugar, o cristão verdadeiro, ele está morto para os rudimentos deste mundo. Ele se encontra, isso não quer dizer que ele vive uma vida reclusa, uma vida longe, como se fosse um urso hibernando em uma caverna no inverno. O verdadeiro cristão é aquele que sabe que morreu para o pecado. Ele sabe que ele já não vive mais pelo pecado e para o pecado. Ele não tem mais prazer naquilo que foi a causa da crucificação do seu Senhor. Ele já não deseja mais aquilo que foi a causa de ter o seu Senhor pregado na cruz do Calvário. Não. Mas antes ele rejeita o pecado. Antes ele recorre a Cristo. Antes ele deseja a face de Cristo. O pecado já não é algo mais desejável. Ele não deseja mais cirandar. Ele não pode mais aceitar cirandar com o pecado, com aquilo que foi a causa da morte do seu Salvador, pois é as coisas do alto agora que o atrai. Ele vive com essas coisas em mente, ele deseja o Senhor, ele pensa no Senhor, ele anseia pelo Senhor. O cristão, ele se relaciona, o cristão, ele trabalha, o cristão, ele vive a sua vida como todo homem, porém os teus anseios são diferentes. Meus irmãos, quais são os nossos anseios? Pelo que nós anseiamos? Qual é o teu sonho de fato? Qual é aquilo que é o alvo do teu coração? O verdadeiro cristão, ele não se apega às coisas deste mundo, mas ele deseja acima de tudo a Cristo. E ele busca a Cristo incansavelmente, incessantemente. Ele é bem-aventurado, pois ele já não anda mais no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. O que era cheiro de morte, agora, por meio de Cristo, exala o doce perfume do seu Salvador. Perfume este que foi aquele perfume que ungiu o nosso querido Senhor. O cristão ocupa-se agora com as verdades eternas do Rei. E por fim, o seu prazer está na lei do Senhor. Diferente do cristão que rejeita e que vive como se a lei do Senhor ela não existisse. O verdadeiro cristão, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite.
ele não olha para a lei, irmãos, como se um criminoso estivesse diante de um juiz. Um criminoso que acabou de infringir a lei. E o martelo, o duro martelo do juiz está para pesar e bater contra ele. Não. O verdadeiro cristão agora ele olha e ele vê a graça do Senhor. O cristão agora ele olha e ele vê Cristo como um cumprimento da lei. Ele entende que toda a lei aponta para Cristo. Ele entende que todas as coisas prefiguram a vinda de Cristo. Novamente o cristão encontra Cristo e a sua justiça. Por isso ele não age como os hipócritas, que busca reconhecimento em suas orações, nos seus jejuns e nas suas esmolas. O cristão ele não olha, por exemplo, para o Sermão do Monte e ele vê várias regras de como viver, não. O cristão ele olha para o Sermão do Monte e ele enxerga Cristo. Ele vê Cristo e a sua plenitude, a sua justiça. Ele vê Cristo e a sua vida. Ele vê Cristo e a sua obra vicária. O seu coração agora é satisfeito na morte de Cristo. Ele a ouve agora e entende, ele ouve agora e é atraído pela voz do bom pastor. Não por ideias humanas, não por vãs filosofias, mas pela manifestação graciosa de Cristo e aplicada ao seu coração por meio do Santo Espírito. O verdadeiro cristão, irmãos, ele vive uma vida regenerada, ele entende que a sua justiça é podre. O verdadeiro cristão, ele não é justo e ele sabe disso, mas ele entende que ele foi justificado pela obra de Cristo e agora ele tem paz com Deus, como diz Romanos no capítulo 5. Ele sabe que ele estava morto, e agora através da operação do Santo Espírito de Deus, ele tem a sua vida regenerada, a sua vida transformada, agora ele possui vida de fato, pois outrora ele sabe que ele estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, o seu coração que era trevas, agora ele vê resplandecendo a maravilhosa e resplandecente luz de Cristo. Agora ele é iluminado, a sua mente é iluminada, o seu coração é iluminado, a sua vida é transformada. E ele sabe que ele não pode produzir nenhuma justiça. O que deve ficar claro, irmãos, para nós, na distinção desses dois tipos de ouvintes, o falso e o verdadeiro, o falso tem o seu coração voltado para si. Ele ama e ele faz tudo para a sua autopromoção, para a sua própria justificação. Ele busca ser reconhecido pelos homens, até mesmo nos deveres santos. Este homem, ele é pecaminoso. Meus irmãos, até mesmo em nossos deveres santos, existe o egoísmo, existe o orgulho, existe a arrogância em nosso coração. Quantas vezes somos presunçosos após os nossos deveres espirituais? Quantas vezes saímos altivos após a leitura da palavra do Senhor? Quantas vezes nós achamos que temos justiça em nós mesmos? Ele não ama o Senhor. Ele ama as bênçãos que provêm do Senhor. Mas o seu coração não tem prazer em Deus e nem em sua paternidade. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Se nós temos vivido desta forma, nós já recebemos a recompensa. Já o verdadeiro cristão, irmãos, ele tem o seu coração desejoso e ansioso pelo Senhor. Ainda que nós tenhamos as preocupações cotidianas, a nossa mente sempre estará ocupada com as verdades eternas do Senhor. Eu gostaria de fazer duas breves aplicações já para nós encerrarmos. Primeiro eu quero me dirigir aos que se identificaram nessa situação deplorável, com o seu coração endurecido, como se um falso crente fosse e vivesse. A palavra do Senhor nos chama, irmãos, arrependa-se. Não há justiça em você. Não importa quantos anos você se assente a esses bancos. Não importa quantos anos você
pertence a uma instituição religiosa. Arrependa-se. Suplique ao Senhor por perdão, por negar o precioso sangue, o precioso sacrifício de Cristo, por tentar se justificar todos os dias diante do Senhor. Arrependa-se, irmãos. Arrependa-se por tentar promover uma justiça própria. Mesmo diante de toda acusação, mesmo diante de toda disciplina, o nosso coração ainda tentará promover meios e métodos para tentar escapar da justiça de Deus. Mas Cristo, Ele concede a nós a graça e a oportunidade de irmos até Ele e nos humilharmos diante da sua face, clamar para Ele, assim como o salmista clamou. Rasgue o seu coração diante de Cristo nessa noite, irmãos. Grite ao Senhor: compadece-te de mim, Senhor. Compadece-te segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me. Diga para Ele, irmãos. Se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. Diga ao Senhor: pequei contra ti, fiz o que era mal diante dos teus olhos. E ainda assim, o teu coração, como uma última tentativa desesperada, essa besta enjaulada, vai tentar colocar em dúvida: será que de fato eu serei perdoado? Mas as Escrituras nos afirmam: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. João ainda diz mais: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. O perdão é garantido, irmãos. Isso não depende de nós, mas é assegurado e afirmado pelo sangue daquele que nos comprou, daquele que nos resgatou. Arrependa-se, corra, lança-se aos pés de Cristo. Não endureça o teu coração, mas se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. E agora eu quero me dirigir a você, irmão, que se identificou também com um verdadeiro cristão. Você ama a lei do Senhor, você ama a palavra do Senhor, você deseja o Senhor. Você quer Cristo mais do que qualquer outra coisa. Eu tenho uma advertência para você também. Aquele que está de pé, veja que não caia. Que essa palavra, irmãos, ela seja um lembrete para que nós não venhamos nos orgulhar e nem vivermos de uma forma soberba, mas antes sermos conduzidos a viver uma vida piedosa, uma vida no santo temor do Senhor, em humildade e mansidão. Sejamos humildes, tenhamos o nosso coração em Cristo. Nós não devemos nos orgulhar por aquilo que Cristo fez e tem operado em nossa vida, mas antes nós devemos reconhecer a obra de Cristo. Não se orgulhe daquilo que Cristo tem realizado, não se orgulhe daquilo que Cristo fez em sua vida, mas antes tenha o seu coração humilde, tenha o seu coração reconhecendo que Cristo é maior. Assim a nossa vida deve ser moldada pelo Evangelho. Não nos esqueçamos daquele que nos chamou das trevas. Não nos esqueçamos daquele que tem a vida. E a nossa vida deve estar escondida na vida de Cristo. O nosso aroma deve ser o aroma de Cristo. Tudo deve possuir, tudo deve ecoar a sua vida, a sua morte, mas também a sua ressurreição. Meu irmão, não despreze o fraco. Ande com ele mais uma milha. E lembre-se que por diversas vezes alguém precisou andar mais uma milha com você. Ou está fazendo nesse exato momento. Que nós venhamos ter o nosso coração em Cristo. Que Cristo seja doce. Que Cristo seja doce a nós e que a sua palavra não seja somente em conhecimento,
mas que promova em nosso coração verdadeira confiança e dependência no Senhor. E que a cada dia nós venhamos nos encantar pela beleza de Cristo. Que a cada dia o nosso cotidiano seja recheado de Cristo. O nosso coração seguro em suas obras, a nossa vida descansando em seus méritos. Que Cristo governe o nosso coração e nos fortaleça. Fortaleça a sua amada igreja. Fortaleça-nos dia após dia. Não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Cristo faz, por aquilo que Cristo realizou, hoje e todo sempre. Amém. Curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor em oração, suplicando, ó Deus, pelo teu perdão, pela tua misericórdia e pela tua graça. Ó Senhor, que o nosso coração não permaneça endurecido diante das verdades eternas da tua palavra. Que o nosso coração, ó Senhor, não esteja embebido nos prazeres deste mundo. Eleve os nossos olhos a contemplar o Senhor todos os dias, ó Deus. Eleve o nosso coração a desejarmos e a ter pensamentos celestiais. Senhor, conduza-nos, Pai, para que nós não venhamos a viver como aqueles que desprezam a Tua palavra, como aqueles que vivem sem a Tua lei. Mas antes, querido Senhor, quebrante o nosso coração nesta noite. Humilhe-nos pela verdade poderosa da Tua palavra. Humilhe-nos, ó Senhor Deus, diante da Tua graça, diante do Teu poder, diante da Tua justiça. Que o Senhor seja para nós verdadeiro descanso, verdadeira justiça. Vivifica-nos, Senhor. Não permita que nós venhamos a andar mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas vivifica-nos, Senhor. Vivifica a Tua igreja. Vivifica o Teu povo, Senhor. Para que a cada dia nós venhamos nos encantar e nos alegrar nas belezas e doçuras do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos por este tempo. Em nome de Jesus. Amém.